verso 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos, portanto, que alcançamos as petições que lhe fizemos, né? Que coisa maravilhosa, né? Sabemos, né? É fácil pedir e receber, é muito fácil. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, né? Pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte. Há pecados para a morte, e por esse eu não digo que ore, porque a resposta é: Deus não vai te ouvir. E depois diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então iniquidade é pecado para morte, né? Pecado para a morte. Aí diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não quer? Não vive pecando, não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso é uma maravilha. Olha só até aqui. Verso 19 diz que você sabe que você é de Deus, e você sabe que o mundo está com Covid-19. E você sabe que o mundo está no maligno. Isso, é isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. No verso 14, você me ajuda? Me ajuda? Né? Você está com dor de dente? Está com um negócio aqui assim? Ah, não, é a máscara, né? Ah, tá, só para saber. No verso 14 diz assim, ó: esta é a confiança. Repete comigo a palavra confiança. Confiança é uma palavra grega chamada phaeresis. Phaeresis. Do mesmo jeito que escrevia farmácia antigamente, com PH. É phaeresis, com PH. E essa palavra phaeresis tem um significado, que é ousadia. Ousadia. Você lembra quando Deus pediu para alguém escrever assim, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito do quê? De phaeresis. E só que a palavra ousadia quer dizer o quê? Confiança. Tá certo? Olha que coisa linda, né? Confiança. Então esta é a ousadia que nós temos nele. Por quê? Porque confiar, irmão, naquilo que não se vê, é ser ousado. É ser ousado, né? Então você confiar naquilo que você não está vendo, você pedir para quem você não está vendo, e você está ali falando, pedindo, isso é ser ousado. Tá certo? Então, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. Então qual é o meu problema de pedir e não receber? Olha lá, olha o que está escrito aqui. Presta atenção aqui, Gabriel. Você que está pedindo um monte de coisa para Deus e Deus não está te dando nada. Então presta atenção aqui. Tira a máscara, eu quero ver você rindo. Tira a máscara, quero ver. Não, eu quero ver. Tira a máscara, tira. Isso, é isso aí. Agora olha lá, presta atenção. Esta é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos o quê? Alguma coisa segundo a sua, ele nos... Por que você está pedindo e Deus não te ouve?
Ponto. Podemos ir embora para casa. Vamos embora para casa. Acabou a mensagem. Acabou a mensagem, gente. Então, qual é o meu problema nesse versículo aqui? Qual é o meu problema aqui? Não é pedir errado. Pedir errado você já está, certo? É pedir certo. Agora, para mim pedir certo, o que eu preciso saber? A vontade de Deus. Domingo eu vou pregar uma mensagem aqui. Domingo. Qual foi a pergunta que eu fiz para você, Nayara? Qual foi o pecado de Adão? Isso. Qual foi o pecado de Adão? Certo? Nós temos aqui doutores, pós-doutores, tridoutores, polidoutor. Nós temos aqui arcanjo, querubim, tudo sentado aqui na plateia aqui hoje. Aqui. Os cabas conhecem de Deus aqui, irmão, você não imagina a conversa, né? Agora, qual foi o pecado de Adão? Né? 99,99 do céu, eu não digo nem da terra, do céu vai responder assim: foi ter comido do fruto do conhecimento do bem e do... É por isso que você não sabe qual é a vontade de Deus. Tá bom? Por isso. Porque antes dele comer o fruto, muitas coisas aconteceram para que ele chegasse a comer o fruto. Então, o pecado dele não é concebido quando ele come. O pecado dele é concebido muitas atitudes antes. Então, quando você vai olhar para essa bexiga desse texto aqui, e você diz assim: esta é a confiança, é a ousadia que eu tenho nele, que se eu pedir o quê? Alguma coisa, não importa. Aqui está dizendo se é grande? Está dizendo se é pequeno? Está dizendo se é difícil? Está dizendo se é fácil? Está dizendo se é possível? Está dizendo se é impossível? Aqui está dizendo o quê? Alguma coisa. Se for da vontade de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai dar. Eu não sei se vocês repararam que João, ele era o discípulo o quê? Amado. Ele era o discípulo que conhecia Cristo melhor do que todos os outros. Conhecia Cristo melhor do que todos os outros. Eu não sei se você está percebendo, amor, que no texto aqui começa falando de oração e muda para pecado. Olha o olho de João. Então quer dizer que a única coisa que pode fazer com que esse versículo não se cumpra é o quê? É a única coisa. Qual é a vontade de Deus? Porque aquele, agora vai comigo no verso de número 18, por favor, verso 18. Presta atenção, hein? Presta atenção. O povo da live se lascou hoje porque não está transmitindo. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de não vive. Qual foi a mensagem que o pastor Marco Leocádio leu no começo aqui? Que os pais fazem o quê? Ordenam a casa. E os filhos andam em alinhamento. Os pais ordenam a casa. E os filhos andam em alinhamento. Amém? Se você é nascido de Deus, quem é o teu pai? Deus. Deus ordenou a casa. Qual é ordenar a casa? Não peque. Se você andar em alinhamento e não pecar, o que vai acontecer? Tudo aquilo que você pedir para Deus, o que ele vai fazer? Ele vai receber. Tudo. Às vezes, tudo isso aí que você está pedindo, é só você tirar um palito da tua situação de pecado, você vai receber tudo o que você está pedindo. Você já viram aquelas construções com palito de sorvete? Que a pessoa vai fazendo construção de palito de sorvete sem colar, só no equilíbrio, né? Aí o cara vai e diz assim, tinha uma brincadeira que a gente comprava um brinquedo
E aí você tinha que tirar o espeto, lembra? Lembra qual é? Você tinha que tirar o espeto, desmoronava tudo o negócio. E o nego ia lá e tirava isso, tirava aquilo, o negócio não caía de jeito nenhum. Aí chegava lá o cara e tirava um, blá, blá. Às vezes é esse palito, você tira todos, você só não tira esse. Você limpa a tua vida de todos os pecados, você só não limpa desse. E é esse que está impedindo que tudo aquilo que você já pediu na sua vida desça sobre a tua vida. Entendeu? Deus não é mau com ninguém. Domingo, chegue cedo aqui para você ser um dos 100 que vai sentar embaixo ou um dos 40 que vai sentar em cima. Porque domingo eu vou dar uma revelação aqui que vocês vão sair daqui saltando. A polícia vai parar vocês na rua. A polícia vai parar, eu tenho certeza que a polícia vai parar uma meia dúzia de loucos na rua, pulando, vai sair pulando, porque a revelação vai ser fantástica. Hoje já está sendo terrível, sabe por quê? Porque aqui está dizendo assim: antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe. Então quer dizer que eu pedir para Deus e Deus não responder, é sinal de que quem é que está me tocando? O maligno. E quanta gente diz: o diabo comigo não tem nada. Só que ele pede um monte de coisa para Deus e Deus não responde para ele. Só que aqui está dizendo que quem é que está tocando em mim? Quando eu fui buscar a tradução dessa palavra maligno, é foneros. Foneros. E a tradução dessa palavra quer dizer assim: influência que degenera a virtude inicial. Influência que degenera a virtude inicial. Qual era a virtude inicial? Adão andava com Deus. Essa era a virtude inicial. Adão tinha Deus por pai e Deus tinha Adão por filho. Adão tinha a luz do pai e o pai dava luz para Adão. O pai ordenava Adão e Adão obedecer, e não lhe faltava nada. Deixa eu parar, senão eu vou pregar a mensagem do... Agora, presta atenção, se essa era a virtude inicial, e foneros quer dizer uma influência que me degenera, não me afasta, degenera, estraga, apodrece. Certo? Então quando diz aqui que o maligno, que é foneros, maligno, não lhe toca, ou seja, essa influência que degenera a minha comunhão com Deus, não me toca, não me influencia. Então tem tanta gente sendo influenciada pelo maligno, que o discurso de bênção começa a ser discurso de maldição. A pessoa se auto-amaldiçoa. Se nós somos filhos de Deus, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Quem foi que disse isso? Jesus que disse isso. É impossível que Jesus tivesse mentido. Então se Jesus disse que o pai que ama o filho pedindo pão, ele lhe dá pão e não lhe dá pedra, então existe uma influência que está degenerando esta comunhão. E quando esta influência degenera essa comunhão, Deus deixa de me amar? Não. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado. Então mesmo eu influenciado como pecador, Deus ainda continua a me... E se Ele continua me amando, Ele ainda me tem por filho. Agora existe uma influência que degenera o meu falar. É a mesma coisa do pai que trata bem o seu filho. Poxa filho, como eu te amo, vai te lascar, velho, sai pra lá, eu não gosto desse... Então é essa influência. É uma influência. Seus filhos não começam a falar como a internet. As pessoas não começam a se tratar nos relacionamentos como o Big Brother. Foram passar um desenho na televisão, se eu não me engano, na minha casa, alguém disse: esse desenho aí é do Satanás, rapaz. Não foi isso? Netflix, não foi? Porque qual era o comportamento? Os filhos estavam planejando, os bonequinhos, planejando matar o pai. E é esse desenho que os pais estão
passando para os filhos, deixá-los em paz. Depois querem reclamar de Suzane Richthofen. E Suzane Richthofen, quando armou tudo para o pai dela, para ela matar o pai dela, não tinha esses desenhos no Netflix. Então, se essa influência maligna causou uma bateção de palmas de louvor no inferno, alguém disse: não, o diabo precisa ser glorificado. Vamos fazer um desenho para poder levar as pessoas a agirem assim. Agora, presta bem atenção. Abre a tua Bíblia, por favor, Marcos 11:17. Obrigado, Samuel. Marcos 11:17. Se eu não me engano, está aqui já, olha só que lindo. Ensinava-lhes dizendo, ou seja, eu preciso ensinar quem já sabe? Pelo amor de Deus, me responda, eu preciso ensinar quem já sabe? Não. Então, se Jesus estava ensinando, é porque quem ele estava ensinando não sabia. E ele dizendo assim, não está escrito, ou seja, então o povo sabia. Está dizendo para eles, não está escrito, então o povo sabia. Mas o que adianta você saber que está escrito e não agir conforme aquilo que está escrito? É a mesma coisa de você dizer que não sabe. Meu Deus, esse texto que parece que as molas da cabeça vai sair voando assim, né? Olha só, e ensinava. Vou voltar de novo. Por quê? Porque eu fico doido quando eu estou lendo a palavra. Eu digo, dá vontade de pular da sacada. Diz lá assim, e ensinava. Eu preciso ensinar quem já sabe? Não, eu preciso ensinar quem não? Então, Jesus está falando com quem não sabe. Aí Jesus chega, não está escrito? Mas peraí, mas se eles não sabem, por que Jesus vai perguntar se está escrito e eles sabem que está escrito? Então, eles sabem. Então, Jesus está falando com quem sabe, mas que faz que não? O grande... Boa! Erra. Se faz de besta. Boa. Então presta atenção. Como é que fica o coração de um pai que já ensinou para o filho e o filho faz que não sabe, sabe? Está fazendo pai do quê? E alguém faz Deus de besta? Ah, obrigado. Agora, presta atenção nisso aqui. A minha casa será chamada casa de... Então Jesus está fazendo uma pergunta. A minha casa não será chamada casa de oração para todas as nações? A minha casa não será chamada de casa de oração para todas as nações? Por quê? Por quê? Pergunta-me assim, por quê? Porque Deus é um Deus abençoador. Ele poderia chamar a casa dele de casa de adoração. Ele poderia chamar a casa dele de casa de pregação. Ele poderia chamar a casa dele de casa de libertação. Mas ele falou que a casa dele é casa de orar. Porque a única forma de ele abençoar é através da... Quando o pregador prega, você não pede. Quando o louvor louva, você não pede. Quando alguém liberta, você não pede. Mas quando você ora, a Bíblia diz, não pedindo não recebe, mas se pedir conforme a minha vontade, eu farei, diz o Senhor. Por isso que ele diz, a minha casa é chamada casa de oração, porque eu sou um Deus abençoador de filhos obedientes à minha palavra. Não será chamada casa de oração? Agora veja só. Vós, porém, a tendes feito o quê? Covil. Covil do quê? Os porcos, quando se ajuntam, formam uma manada. Os bois, quando se ajuntam,
uma boiada. Os boiola, uma boiolada. E cada um vai para o seu lugar, né? Cada um vai para o seu lugar. Qual é o lugar que a matilha de lobos se reúne? Covil. Covil é o lugar de reunião de uma matilha de lobos. E o que é que Jesus está dizendo para eles? Vocês são lobos que estão se reunindo na minha casa, que foi chamada casa de oração, para serem o quê? Salteadores, para levar aquilo que não é seu. Ladrão não é só aquele que rouba. Por quê? Porque a atitude de comer o fruto, ela começou bem? Alguém que roubar alguma coisa, essa atitude começa? Agora, vamos ver aonde, porque aqui está dizendo que está escrito, né? Certo? Não está escrito. Está escrito. Agora, vamos ver Deus ensinando para os filhos obedientes. Porque aqui Jesus está falando com os filhos desobedientes. Agora, vamos ver Deus ensinando. Como é que Deus ensina para os filhos obedientes? E aqui a gente viu como é que Jesus fala com os desobedientes. Vai lá no livro de Isaías, capítulo de número 56. Isaías 56, verso de número 6. Isaías 56, verso de número 6. Eu vou fazer questão até de abrir aqui, que é para sentir a presença. Isaías 56, que é para poder vocês sentirem a presença. Diz assim: e aos filhos dos estrangeiros, repete comigo, e a mim. Então Deus não está falando com os desobedientes, Deus está falando com os obedientes, que Ele esperava que quando pedisse, receberia. E lá no Novo Testamento você conhece um cara que conhece bastante Jesus e está dizendo: porventura vocês estão pedindo e não estão recebendo, porque a promessa que foi feita pelo Isaías lá atrás é que vocês iam pedir e iam receber. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem a quem? Ao Senhor, para fazerem o quê? Primeiro, servirem. Segundo, amarem o nome do Senhor, sendo deste modo. Terceiro, servos. Então não é só pedir. Olha para mim, pelo amor de Deus. Então não é só pedir. Então antes de pedir, tem algumas coisas que eu preciso fazer antes. Do mesmo jeito que para pecar eu preciso fazer algumas coisas antes, para servir eu também preciso fazer algumas coisas antes. E o que eu preciso fazer? A primeira coisa é se achegar ao Senhor. A segunda coisa é servir ao Senhor. E a terceira coisa é amar ao nome do Senhor. E depois que eu me achegar ao Senhor, servir ao Senhor e amar ao nome do Senhor, eu posso ser chamado de servo. Então, depois que eu for chamado de servo, e eu guardar o seu sábado, não o profanando,
Nós já falamos a respeito de que você na semana tem que ter um dia para quem? Para o Senhor. Você precisa ter um dia separado para Deus. Você precisa ter um dia de leitura. Você precisa ter um dia de ouvir louvores. Você precisa ter um dia de estar na casa dele o dia todo. Você precisa ter um dia de promulgar um jejum. Você precisa ter um dia de estar na presença de Deus. E a Bíblia diz: não pode profanar essa aliança. E os que abraçarem o meu concerto. Qual é o concerto? É isso que você acabou de ler. Esse é o concerto que você não tem que andar de mão dada com ele. Você tem que andar como? Abraçado. Diz assim: também os levarei ao meu santo monte. Os estrangeiros indo ao santo monte. Onde é esse santo monte? Israel? O santo monte é aonde está, na parte de cima, a plataforma, aonde está o trono de Deus e o trono do Filho. De um lado do trono de Deus sai uma raiz, do outro lado do trono do Filho sai uma raiz, e sobre os dois tronos está a árvore da vida. Pelo lado direito, que é o lado do Filho, sai o rio, cujas correntes de água inundam a cidade de Deus, e a cidade de Deus é a cidade dos anjos. E agora nada disso mais está lá, mas o Monte Santo, a congregação dos anjos, o rio e o mar de vidro, a plataforma, o trono do Pai, o trono do Filho e a árvore da vida, agora tudo está dentro da cidade da Nova Jerusalém. Então quando ele diz: eu os levarei ao Monte Santo, quer dizer, eles um dia morarão comigo na minha cidade, porque eles me servem, eles estão unidos a mim, eles amam o nome do meu Filho e eles são meus servos. E ele diz assim, verso de número 7: sim, a esses os levarei ao meu santo monte, e farei o que com ele? Os alegrarei aonde? Você acha que nós vamos precisar ter casa de oração no céu, meu irmão? Você acha que nós vamos precisar ter casa de oração no céu? O santo monte é lá, mas a casa de oração é aqui. O filho que serve, o filho que ama, o filho que se aproxima de Deus, o filho que pede, Deus dá. O prazer dele é o prazer de Davi. É melhor estar um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer lugar. Meu Deus, não aparta de mim a tua presença, não leva de mim o teu Espírito Santo. Pelo contrário, meu Deus, um abismo chama outro abismo, e as catadupas das tuas cachoeiras, elas enchem o meu ser da tua presença. Meu Deus, eu me sinto como uma corça que brama pelas correntes das águas, e ela foge do inimigo toda vez que ela mergulha na tua presença, através da tua palavra. Esta é a alegria que a casa de oração traz para aqueles que amam, traz para aqueles que servem, traz para aqueles que abraçam essa aliança. Muitos crentes entristecidos que não têm fé para pedir, porque também não abraçaram a aliança e não tem esse lugar como casa de oração de todos os povos. O seu sacrifício, eu estou falando aqui com o filho dos estrangeiros. As nações não foram convidadas a trazer sacrifícios, e não foram convidadas a trazer bodes, ovelhas, não. Tem algum segredo aí. Tem algum segredo, porque Deus está falando com as nações e está dizendo que os sacrifícios serão aceitos. Os sacrifícios serão aceitos no meu altar.
Que sacrifício? O apóstolo Paulo diz que nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo diante do altar de Deus. E Deus está dizendo que na casa de oração, nós entregando o nosso corpo como sacrifício, Ele vai receber o sacrifício. Porque na minha casa, ela vai ser chamada casa de oração, e você não recebe, porque você não dá o teu corpo como sacrifício. Você quer o prazer do teu corpo, você quer o gozo do teu corpo, você quer fazer o que você quer. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, diz o Senhor. La baracalabau e camandaravassia. Decebe quem mandar a burgacé. Marcos capítulo de número 11, vamos terminar. Marcos capítulo de número 11, verso de número 21. Olha só, presta atenção aqui, não lá, aqui. Daqui 3, 4 dias, quando perguntarem para você quais forem os versículos que foram lidos aqui, você não vai se lembrar mais. Uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus foi manifestada para você nessa noite. Está acontecendo alguma coisa aqui nessa leitura que nós vamos fazer agora, algo fantástico. Porque Jesus, junto com os discípulos, proferiu uma palavra e continuou. Ele continuou a andar. A fila continuou a andar. Quando Jesus proferiu a palavra, nada aconteceu. E ninguém se maravilhou. Nada aconteceu e ninguém se maravilhou. Eu estou pregando uma mensagem para vocês aqui, e por agora nada está acontecendo. Nada. Se nós formos voltar na primeira leitura que nós fizemos hoje, vocês vão ver assim: e esta é a ousadia que Ele nos deu. E eu falei aqui, o negócio da ousadia é confiar naquilo que você não está vendo e conversar e pedir para alguém que você não tem na sua presença. Que tudo aquilo que se pedir segundo a vontade dEle, Ele vai te conceder. Então agora a gente vem para Marcos. E agora, depois de ter ido, agora eles estão o quê? Voltando. Quando eles estão voltando, Jesus de longe já viu que a palavra que ele tinha manifesto tinha se cumprido. Os discípulos, está todo mundo no... Quando eles estão passando por ali, Pedro se lembra da palavra que Jesus havia lançado. E Pedro diz assim: então, lembrando-se, Pedro disse: olha, mestre, secou-se a figueira aqui? Amaldiçoaste. O que Jesus está dizendo para você? Daqui a alguns dias você vai ver essa palavra se manifestando na tua vida, e você vai se lembrar de que você estava no lugar certo, na hora certa,
para ouvir o que era certo, e todas as modificações que a palavra lançada por Jesus tinha que fazer, o efeito surtiu segundo aquilo que ele falou. Ao invés de Jesus falar seca-te, Jesus hoje está falando para você: haja vida em você. Para calabau e camanduri calavácia. Daqui a alguns dias você vai ver isso aí na sua vida. Próximo verso, 22. Respondeu-lhe Jesus. Jesus não está perguntando, Jesus está afirmando. Jesus disse assim: tem fé em Deus, rapaz. É como se Jesus estivesse falando um negócio assim: você acha que eu vou falar alguma coisa que meu pai não me mandou falar? Você acha que eu vou dizer alguma coisa que meu Deus não mandou dizer, que meu pai não mandou dizer para vocês? Eu já não disse para vocês umas 4 ou 5 vezes que tudo aquilo que eu vos tenho dito, eu tenho ouvido do meu pai, e tenho replicado, e tenho falado, e tenho dito para vocês. Por que vocês não acreditam? Já que vocês não acreditam, a figueira acreditou. Eu disse para ela: seca-te, pois ela deixou de tomar água da terra e secou. Você consegue entender que as árvores obedecem mais a Jesus do que os seus próprios servos? Porque a árvore não tinha secado, ela só não dava fruto. Para ela estar de pé, ter folha e não ter fruto, ela tinha que estar bebendo água lá embaixo. Quando Jesus disse seca-te, ela falou: não posso mais beber água. Eles foram, quando eles voltaram, ela estava seca. Você tem obedecido o que Jesus tem mandado você fazer? Ou você tem agido segundo aquilo que você quer? Tente fé em Deus, rapaz. Próximo verso, 23. Em verdade vos digo que qualquer. Quem? Diga eu. Diga: eu sou uma qualquer. Diga aí você no seu lugar: eu sou uma qualquer. Ah, apóstolo, o senhor está me desdenhando. Não, eu estou te abençoando. É melhor ser um qualquer num versículo que Jesus abençoa do que ser um qualquer aí no mundo. Porque aqui não adianta ter nome. Aqui é melhor ser qualquer e ser abençoado do que ter nome e Jesus dizer assim: ó, cuidado por pedir os primeiros lugares, viu? Qualquer que disser a este monte: faça o que? Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê se aquilo que assim lhe será. Sabe qual é o meu problema, pastor Adriano? É que no meu discurso eu creio duvidando. Eu falo que eu creio, 30 segundos depois eu digo: mas está difícil. Eu falo que eu creio, 50 segundos depois eu digo: mas está muito caro. Eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês vão me xingar até amanhã cedo. E se continuar depois de amanhã cedo, eu mato vocês. Só até amanhã cedo só. Quando Deus, meu amor, convidou o povo para sair do Egito, por que o povo estava no Egito? Porque tinha o quê? Desobedecido. Foi todo mundo para o Egito. Por que o povo foi para a Babilônia? Porque tinha o quê? Desobedecido. Por que o povo vai ficar no arrebatamento? Porque tinha o quê? Desobedecido. Por que o povo vai para o inferno? Porque tinha o quê? Desobedecido. Por que vai para o lago de fogo e enxofre? Porque tinha o quê? Desobedecido. É melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? Vocês já viram o que é sacrificar? Entregar o teu corpo para Satanás comer. Certo? Então presta bem atenção. Quando o povo saiu do Egito, o que é
que eles tinham para comer. O que estava dentro do armário de mantimento. Mais nada. Mais nada. Certo? Um mês depois, o que eles tinham para comer? Nada. Começaram a ter fome. Deus mandou comida. Quando chegaram na terra, antes de chegar na terra, tá? Antes de chegar na terra, Deus disse assim para eles: antes de vocês entrarem na terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, eu já estou dizendo para vocês que vocês vão entrar lá não para plantar, vocês vão entrar lá para colher. Quem anda em obediência no deserto, colhe o que não plantou. Não há outra forma de você colher o que não plantou, a não ser passar pelo deserto que Deus propôs para você. E é no deserto que o povo murmurou 40 vezes e ficou 40 anos. Cada murmuração, 1 ano de deserto. Imagina o que vai virar isso aqui domingo. Tá certo? Então presta bem atenção no que eu estou dizendo para você. Você está pedindo e não está recebendo. Tem gente aqui pedindo dinheiro e não está trabalhando. Esse cara é louco, tem que trabalhar. Não. Negativo. Eu vou mostrar domingo, eu vou mostrar para você que quem anda em obediência a Deus colhe aonde não plantou. Eu e a minha família temos vivido isso, e nós vimos o João falando a respeito disso aqui. Eu quero viver aquilo que eles vivem, porque eles colhem aonde não plantaram. Eu dei um exemplo disso. Juntei um dinheiro. Juntei um dinheirinho para comprar um notebook para mim. Fui lá, comprei um notebook baratinho, nesse negócio de salvado. Comprei. Fiquei 1 semana com o notebook. O notebook pifou. Pifou. E não tinha peça para arrumar. Olha, não tinha peça para arrumar. Fui lá, eles disseram: não, o senhor não pode, tem que levar outra coisa. Aí levei uma televisão para minha casa. Certo? Eu plantei um notebook. Recebi o quê? Uma televisão. 3 dias depois, uma pessoa chegou para mim e disse assim: vá em tal lugar e escolha a máquina que você quiser, do preço que você quiser, porque eu estou pagando para você. Eu tinha comprado uma de 3, recebi uma de 10 e botei uma TV de 7 na minha parede. Quanto eu tinha de dinheiro? R$2.800. Você colhe aonde você não plantou. As pessoas dizem: mas você vai perder dinheiro. Aquilo que é meu não é meu. E a calculadora de Deus não tem números. Ela é medida em obediência. Ela é medida em servitude. Ela é medida em abraçamento do concerto. Ela é medida no cumprimento do sábado. É assim que Deus te mede. Deus não te mede pela roupa que você usa, pelo perfume que você tem, pelo relógio que você usa. Deus não te mede pelo sapato que você tem, pelo cabeleireiro que você vai, pelo discurso
discurso de homem, de humano que morre que você tem. Deus não te mede por nada disso. Deus te mede por obediência. Próximo verso, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o receber e tê-lo-eis. Receber é uma coisa, ter é outra coisa. Você recebe água no cano da companhia de água da sua casa todo mês, mas você não tem com você toda a água que você recebe. Você só tem a água que você bebe. Você só tem a água que você toma banho. Você só tem a água que você lava a louça. Mas qual é a água que eu não tenho? A que fica na caixa d'água. Então tem muita coisa que você recebe e não tem. Por quê? Porque ficou aonde? Na caixa d'água. Ficou nas regiões de Bazã. O maligno tocou e não deixou descer. Você não adianta, porque você já abriu todas as... Quem já fez isso? Quem já fez isso? Tem água na caixa, você abre todas as torneiras da casa e a água não desce. Porque entrou ar na tubulação. Tem muita gente, querido, que a oração dele está com ar na tubulação. A água não desce. Está tudo lá preparado dentro da tua caixa. É teu, você já recebeu. Mas hoje Deus vai desentupir a tubulação e vai descer ao meu favor. Vai descer ao nosso favor, diz o Senhor. Tê-lo-eis. Oh meu Deus, essa palavra é forte demais. Tê-lo-eis. Tê-lo-eis. Verso 25. Tê-lo-eis. Aqui cai exatamente naquilo que João estava falando lá. Quando estiverdes orando, faça o quê? Perdoai. Está aí o entupimento da tubulação. O entupimento, você recebeu o teu salário, você vai trazer a oferta no altar, mas a tubulação está entupida. Aí Deus diz assim: deixa a oferta de lado, vai pedir perdão, vai te consertar com teu irmão, porque senão eu não vou receber a tua oferta. Achei, o que está impedindo é o dedo na tubulação da minha bênção, mas hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair hoje, esse Satanás, ele cai hoje. Aleluia, aleluia. Se tendes alguma coisa contra alguém, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas, perdoe lá, porque a sua ofensa não está sendo perdoada, o maligno está ali tocando, está com o dedo na tua tubulação, porque você acusa e tem gente te acusando também. Chega. Forte demais. Ah, maluco.
Forte demais. É isso aí, está na casa de oração. É o segredo. Boa, boa. O tema da mensagem de hoje: o segredo escondido da casa de oração. Aplauda Jesus nessa noite, meu irmão.